Bom dia, meus irmãos. Deus está nesse lugar. E Deus está pronto para responder a sua oração nessa manhã. Amém? Você crê nisso ou não? Vamos aprender a fazer a oração que faz a diferença. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, de 23 a 31. Diz a palavra de Deus: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém. Eu tive o privilégio de publicar um livro com o pastor Hernandes, Aprendendo a Orar com Quem Ora. E da minha parte, esse livro foi o resultado de estudos que eu fiz as orações da Bíblia. E se você quer aprender a orar corretamente, você tem que aprender com quem ora. Não adianta você comprar um compêndio de teologia sobre oração se a pessoa que escreveu aquilo não é pessoa de oração. Os discípulos pedem a Jesus: ensina-nos a orar, porque eles viam Jesus orando. E esse texto aqui é muito interessante, porque é a igreja que está orando. E aqui há uma conexão entre oração e soberania de Deus. E quando a gente ora convicto de que Deus é soberano, a nossa oração faz a diferença. O poder da oração não está na oração em si. O poder da oração está no Deus a quem nós dirigimos a oração. Amém? A igreja, irmãos, não é um substantivo, é um verbo. A igreja é um movimento. E a igreja se move através da oração. Se você pegar Atos, você vai descobrir isso. Mas eu queria aqui aprender alguns princípios, por causa de um milagre, a cura de um coxo no capítulo 3. No capítulo 4, Pedro e João são presos, são ameaçados pelos sinédrios e proibidos de falar de Jesus. Foram ameaçados. Porque essa é a estratégia do inimigo: fazer com que a igreja pare de pregar acerca de Jesus. Essa é a estratégia: calar a igreja. E diz o texto aí que uma vez soltos,
versículo 23, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Versículo 24, primeira parte. E ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus. Aqui nós temos, primeiro princípio, versos 23 e 24. Se você quer orar para que Deus faça a diferença através da oração que você está fazendo, o primeiro princípio que esse texto nos ensina é que nós temos que orar em toda e qualquer circunstância. Não existe circunstâncias onde a oração não cabe. Aqui, a circunstância aqui é de perseguição, é de ameaça. E há 3 lições que eu aprendo em situação de perseguição. Primeiro, a perseguição empurra a igreja para a oração. Quando tem perseguição, a igreja ora. Veja lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5, Atos 12, 5. Veja lá. Diz assim: Tiago já tinha sido morto a fio de espada, Tiago, irmão de João. Pedro está preso. Mas o versículo 5 diz o quê? Vamos ler juntos? Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Todas as vezes que a gente passa por perseguição, isso empurra a gente, põe a gente para orar. A perseguição também une a igreja. Às vezes a gente quer unir a igreja com churrasco, com feijoada. Mas quando a igreja passa por momentos de provações, de tribulações, de perseguições, a igreja se une. Se une. E se une em oração. Veja no versículo 4, ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus. Eu sei, na minha experiência pastoral e na minha experiência de crente, quando a gente passa por problema, a gente ora. E eu quero dizer para você que a Bíblia diz que nós temos que orar sempre e nunca esmorecer. Orar sempre significa não existe circunstância na sua vida em que você não possa orar, ou que você deve orar. Eu não sei se você está passando por alguma provação, por alguma tribulação, por alguma perseguição, mas há um terceiro aspecto, é que a perseguição leva a igreja a orar, a perseguição une a igreja, mas a perseguição também purifica a igreja. Porque quando vem a perseguição, os falsos crentes somem. Quando vem a perseguição, você descobre quem é quem. Porque quando o crente passa por perseguição, ele fica feliz. Veja em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 41. Atos dos Apóstolos 5, 41. Eu queria que você lesse comigo esse versículo. O que diz aí, irmãos? E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. A igreja, ela é balançada, ela é purificada. E os verdadeiros crentes, eles entendem que a perseguição por estar pregando a Jesus é um privilégio. É um privilégio.
Primeiro princípio, ore em todas as circunstâncias. Segundo princípio que aprendemos aqui, ore reconhecendo a soberania de Deus. Então, quando você for orar, lembre-se que o nosso Deus, Ele é soberano. É Ele que manda. E aqui, a igreja não começa orando, pedindo para ser livre da perseguição. Então, quando você for orar pelos seus problemas, antes de você orar pelos seus problemas, pelas suas necessidades, reflita teologicamente na oração, quem é o Deus para quem você está orando? Amém? Quem é o Deus que você está dirigindo a sua oração? E aqui, há 3 verbos muito importantes aqui. Primeiro, veja no texto, que ele diz assim: Tu, soberano Senhor. Né? Tu, soberano Senhor. E ele vai destacar aqui 3 áreas do alcance da soberania de Deus. A primeira delas é a soberania de Deus na criação. Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Então, no seu problema, na sua dificuldade, na sua circunstância, você olha para Deus e diz: Tu és o Deus Criador, Tu és o Deus de Gênesis capítulo 1, que fez tudo a partir do nada, só pelo poder da Tua palavra. Abra a sua Bíblia, por favor. Salmo 146, versos 5 e 6. Eu não sei se a igreja ou tinha alguém fazendo essa oração e todo mundo disse amém no final. Mas esse homem conhecia a Bíblia. Conhecia a Bíblia. Vamos declarar juntos aqui? Vamos lá, Salmo 146, 5 e 6. O que é que diz? Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Louvado seja Deus, o nosso Deus, aquele que nos auxilia, e por isso nós somos felizes por termos o auxílio dele. É o Deus que criou todas as coisas, e Ele é fiel. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e a terra viesse a existir, Tu és o nosso Deus. Então, quando você for orar agora, ore para esse Deus soberano. Ele é soberano naquilo que Ele faz. Ele fez tudo que existe. Segundo argumento que abarca a soberania de Deus nesse texto, versículo 25. Vamos ler juntos? Que dissestes por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Para aí, veja lá. No verso 24, Deus é soberano, que fizeste. No versículo 25, Deus é soberano, que disseste. E aqui vem a soberania de Deus nas Escrituras Sagradas. E ele vai citar aqui 2 textos, e ele vai reconhecer aqui que Deus disse por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi. Ele está falando aqui que a soberania de Deus está na revelação escrita. Os pensamentos de Deus, as ideias de Deus, o que Deus faz, o que Deus diz, aquilo que procede da boca de Deus, está nas Escrituras Sagradas. E ele cita lá
O Salmo 2, você conhece esse salmo? Salmo 2, 1 e 2 diz: porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Abra sua Bíblia lá, 2 de Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21. 2 de Pedro 1, 20 e 21. O que é que diz lá? Vamos ler juntos? Verso 20: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Deus usou Davi para escrever o Salmo. Deus usou a instrumentalidade humana para falar conosco. Ele deu a revelação, ele se revelou. Ele deu uma inspiração para que se registrasse a revelação que foi dada. E hoje, ele nos dá iluminação para a gente compreender aquilo que foi revelado, aquilo que está inspirado, para a gente entender. Ele fala conosco hoje. O mesmo Espírito que falou através de Davi está dentro de nós hoje. Ele fala conosco, ele ilumina a nossa mente. Por isso que quando você vai orar, você tem que entender que já existe algo revelado para você orar segundo aquilo que Deus já disse. Mas em terceiro lugar, ore reconhecendo a soberania de Deus na criação, na revelação escrita, mas reconheça a soberania de Deus também na história, nos acontecimentos da história. No versículo 27 e 28, vamos ler juntos? Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Versículo 28, vamos lá? Para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito, o quê? Então, Deus é soberano na criação, Deus é soberano na revelação escrita, Deus é soberano na redenção. A redenção que aconteceu ali em Jerusalém, na Páscoa, tudo foi predeterminado por Deus. Levantaram-se os reis da terra, Herodes, e as autoridades, Pilatos, para fazerem tudo aquilo que o Senhor predeterminou. E aí você tem que entender, qualquer que seja a situação, a circunstância que você está passando na sua vida, está debaixo da soberania de Deus. Ele está no controle, Ele tem a última palavra. Os homens são apenas atores, coadjuvantes na ação soberana de Deus. Então, ore em todas as circunstâncias. Ore reconhecendo a soberania de Deus na criação, na revelação escrita, na história, em todos os fatos da história. Tudo que está acontecendo está debaixo da soberania de Deus, dos decretos de Deus. Versículo 29, terceiro princípio: faça agora os seus pedidos.
Você já entendeu para quem você está orando? Então agora você conta os seus problemas. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? A sequência do texto. Faça os seus pedidos. Conte a Deus a sua situação. Ele já sabe. Oração não é para você informar a Deus o que está acontecendo. Ele sabe tudo. O que está acontecendo com você está debaixo da soberania de Deus. O que está acontecendo com você já está previsto nas Escrituras. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu estou dizendo essas coisas para vocês, para que vocês tenham paz em mim. Conte a Deus. E Ele vai contar. Agora, Senhor, olhe para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez o quê? A tua palavra. Eu não estou orando para o Senhor suspender a perseguição. Sabe por quê? Porque as tuas ameaças, suas ameaças, não são contra mim, são contra o Senhor. Está lá no Salmo 2. Salmo 2 mostra claramente. Quando um crente, quando a igreja de Cristo está sendo perseguida, não estão perseguindo os crentes, estão perseguindo o Deus dos crentes. Agora, Senhor, faça os seus pedidos ao Senhor. Conte a Deus, ao Deus soberano, a sua situação. Segundo, peça a Deus que o ajude a responder piedosamente a essas ameaças. Eu acho isso aqui demais, irmãos. Vem a ameaça. Eles estão nos ameaçando, mas nos dê, Senhor, graça. Nós queremos continuar fazendo o que o Senhor mandou a gente fazer. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Não responde com ódio. Não responda com ódio. Não responda com ameaça. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal pelo bem. Orai pelos que vos perseguem. Orai pelos vossos inimigos. Deus está no controle. Salmo 2. Ele ri. Salmo 2 diz que Deus ri. Deus encara com humor a ação dos inimigos dele. Terceiro lugar, ao fazer os seus pedidos ao Senhor, conte a Deus a sua situação. Peça a Deus que o ajude a responder piedosamente. Terceiro, peça a Deus para fazer o que só Ele pode fazer. Veja na oração. Versículo 30. Vamos ler juntos? Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Estendes a tua mão para fazer aquilo que nós não podemos fazer. Curas, sinais e milagres em nome do Senhor Jesus. Porque se você observar no capítulo anterior, capítulo 3, versículo 6,
Atos 3:6. Vamos ler juntos? O que diz? Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Anda. Tem coisa que só eu posso te dar, mas tem coisa que eu não tenho, que só Deus pode te dar. A oração revela, irmãos, o nosso limite. Nos conceda a graça de continuar pregando, e aquilo que é sobrenatural, aquilo que é miraculoso, aquilo que eu não posso fazer, faça por mim, Senhor. Faça por mim. Faça seus pedidos ao Senhor, conte a Deus a sua situação, peça a Deus que o ajude a responder piedosamente, peça a Deus para fazer o que só Ele pode fazer, peça que Jesus seja honrado e glorificado em tudo aquilo que está acontecendo. Mas aí, terminando, versículo 31. Vamos ler juntos? Versículo 31. Vamos lá? O que diz lá? Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Aqui é a resposta da oração. A resposta. E a resposta aqui tem 3 pontos que eu queria destacar. Primeiro, tremeu o lugar onde eles estavam o quê? Orando. Todas as vezes que tem tremor na Bíblia, está acontecendo uma teofania no Antigo Testamento. Quando Pedro e Silas estavam orando na prisão, Deus, para dizer que ia responder a oração, mandou o quê? Um terremoto. E as portas dos cárceres se abriram e tudo foi aqui. Por que Deus tremeu o lugar onde eles estavam reunidos? Para dizer: eu sou soberano. A sua resposta, a sua oração, a oração de vocês tem resposta. Amém? Alguém disse que Deus abala para nos tornar inabaláveis. A resposta está aí. Segunda coisa que acontece, todos ficaram cheios o quê? Do Espírito Santo. Não foi um Pentecoste, porque o Pentecoste foi a descida do Espírito Santo. Mas para fazer a obra de Deus, tem que ser no poder do Espírito Santo. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Irmãos, a igreja não se movimenta e não se realiza sem o poder do Espírito Santo. Nós precisamos ser uma igreja cheia do poder do Espírito Santo. Esse lugar aqui, essas vidas, precisam ser cheias do poder do Espírito Santo. E o que aconteceu? Hein? E com intrepidez o quê? Anunciavam o quê? A palavra de Deus. Nós não vamos deixar de pregar, porque o nosso Deus é soberano. Ele está conosco. Ele nos capacita. Ele tem um controle de todas as coisas, de todas as circunstâncias e situações. Então vamos continuar fazendo o que Ele mandou a gente fazer. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos cantar o último hino.